O jornal Agenda 47 de hoje traz uma edição especial com temas que estão movimentando a comunidade brasileira nos Estados Unidos. Uma operação de imigração deixou imigrantes apreensivos no bairro do Ironbound, em Newark, New Jersey, o coração da comunidade lusófona no estado. Você vai ver os detalhes e as reações que dizem as autoridades sobre a cobertura completa, tão aguardada do primeiro encontro presencial entre Trump e Lula, lá na Malásia. Análises, comentários de especialistas e os próximos passos na relação Brasil-Estados Unidos. Tudo isso e muito mais, agora no Agenda 47. Olá, está no ar o Agenda 47. Estamos presentes em várias plataformas para que você fique sempre bem informado. Em todos os Estados Unidos e Canadá pela SPT Television, SIC Internacional, e também na plataforma de streaming SPT Plus. E claro, no nosso canal no YouTube, Seaba Brazilian Television. Aproveita, se inscreva agora mesmo, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para não perder nada em nosso canal. Informação de qualidade, credibilidade e conexão direta com a nossa comunidade, onde quer que você esteja. Na manhã da última sexta-feira, agentes do ICE realizaram uma prisão rápida nas imediações de um famoso shopping brasileiro na Rua Adams, no bairro do Ironbound, em Newark, New Jersey. Testemunhas relatam que vários veículos não identificados cercaram um homem do lado de fora de uma loja popular brasileira, enquanto os agentes avançaram para detê-lo. A identidade ou status imigratório do suspeito não foram divulgados e as autoridades ainda não explicaram se a ação faz parte de uma investigação maior e não deixou detalhes sobre isso. Moradores da comunidade brasileira e portuguesa dizem que essa não é a primeira operação do tipo nesta região, conhecida por suas lojas e restaurantes voltados às comunidades imigrantes aqui no estado de New Jersey. A União Americana pela Liberdade Civis, a ACLU do Colorado, entrou com uma ação judicial contra autoridades federais de imigração em nome de Caroline Dias Gonçalves, brasileira residente em Utah desde criança, e mais 3 pessoas. O processo acusa a ICE de realizar uma prisão sem mandado e sem avaliação individualizada do caso. Especialistas com base em cor de pele ou sotaque, Caroline foi detida após uma simples abordagem de trânsito lá no Colorado e ficou cerca de 15 dias sob custódia federal. O governo nega irregularidades, afirmando que somente pessoas com status ilegal são alvos. A ação busca impedir práticas que o órgão define como sistemáticas. E a comunidade brasileira em Everett, no estado de Massachusetts, mobilizou-se com força para ajudar o pintor mineiro Elmiro Silva, conhecido como Miro, que está detido desde o dia 7 de outubro por agentes do ICE, da US Immigration Customs Enforcement, em frente ao JC Market na cidade. Segundo familiares, Miro vive e trabalha há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Jamais teve passagem pela polícia ou pela justiça americana. Amigos e vizinhos arrecadam fundos para garantir a sua fiança e honorários advocatícios, na esperança de trazê-lo de volta à rotina, o trabalho e a convivência com outros filhos que os deixou aqui. A campanha pede colaboração e cada doação, por menor que seja, já faz a diferença. Na semana passada, do bairro de Eastside de Chicago, uma ação do US Border Protection terminou em polêmica. Um jovem norte-americano de 19 anos, identificado como Warren King, foi derrubado ao chão em frente a uma farmácia Walgreens. Ele havia alertado os agentes que era cidadão dos Estados Unidos, repetindo, I am citizen, I am citizen. Segundo o vídeo registrado por testemunhas, os agentes federais haviam iniciado a operação após uma batida de carro envolvendo um outro imigrante indocumentado. A perseguição terminou dentro da loja. Especialistas e líderes comunitários já questionaram se houve um excesso de força ou falha na abordagem desse cidadão americano. Agora, outro assunto sobre o ICE. Agentes federais invadiram o bairro residencial de Lakeville, na região norte de Chicago, e detiveram várias pessoas na manhã também da última sexta-feira.
Testemunhas relatam que o trabalhador latino foi algemado com sangue saindo do nariz e a boca enquanto era levado por agentes. O episódio ocorreu próximo à interseção da Broadway com a Belmont Avenue, um dos bairros mais valorizados da cidade. E em outro local, cerca de 1 quilômetro norte, moradores disseram que agentes lançaram gás lacrimogêneo em plena rua residencial da Lakewood Avenue, entre Roscoe e Henderson. Eles descreveram a abordagem como muito violenta e disseram que os homens cooperavam mesmo assim, ele foi jogado ao chão. As operações fazem parte do endurecimento das ações de imigração federal em Chicago e provocaram questionamento sobre o uso de força e dos respeitos aos direitos civis. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o DHS, deslocou agentes adicionais de deportação para a região de Miami neste último fim de semana, no âmbito de uma nova ação do programa federal Section 287G, que permite cooperação entre autoridades locais do ICE na fiscalização imigratória. De acordo com e-mails internos obtidos pelo Miami New Times, oficiais de outros estados já estariam sendo deslocados para o sul da Flórida. A publicação destaca que ainda não há detalhes sobre os alvos ou a escala da operação, mas o reforço integra o plano da administração do presidente Donald Trump para intensificar deportações no país. Vale lembrar que o programa 287G já havia sido amplamente empregado na Flórida, com prefeituras e departamentos de polícia firmando acordos com o ICE. E segundo o levantamento estadual, mais de 87% das prisões da patrulha rodoviária da Flórida envolvem acusações relacionadas a justamente a imigração ilegal no país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, agora vamos entrar aqui numa parte muito importante que a gente abordou durante meses, aliás, desde o começo do mandato de Donald Trump até agora, em outubro, até agora, dia 26 de outubro. O presidente Donald Trump, a caminho da Malásia e a bordo do Air Force One, confirmou que se reuniria com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua viagem à Malásia. Segundo Trump, ele estaria inclusive aberto a reduzir as tarifas de até 50% contra o Brasil, desde que sob circunstâncias certas. Confira. People coming in. Will you meet with Brazil's president on this trip? He's going to the I believe we're ASEAN. meeting, yeah. I believe we met at the United Nations briefly, just before I went on, and there was no teleprompter. They didn't allow my teleprompter to work. How about that one? But I gave a good speech anyway. Have a good trip, Are everybody. you open to reducing the tariffs on Brazil? Yeah, under the right circumstances, sure. Talk about AI. And 3 million people coming in. Will you meet with Brazil's president on this trip? He's going to I the believe we're ASEAN. meeting, yeah. I believe we met at the United Nations briefly, just before I went on, and there was no teleprompter. They didn't allow my teleprompter to work. How about that one? But I gave a good speech anyway. Have a good trip, Are you everybody. open to reducing the tariffs on Brazil? Yeah, under the right circumstances, sure. Talk about O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, finalmente reuniram-se pela primeira vez no último domingo, dia 26 de outubro, em Kuala Lumpur, durante a cúpula da ASEAN. Vamos ver agora, gente, porque é muito importante para nós brasileiros que estão assistindo a gente nesse momento, ver na íntegra o encontro dos dois presidentes com a imprensa antes de se reunirem a portas fechadas. Vamos ver agora. We met just before I found out that they turned off my teleprompter at the United Nations. And I walked up, I had no teleprompter. I just shake hands. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair, but we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know, a lot of respect for Brazil. So we'll see.
probably work out some deals. I'll leave these guys working out, but I think we're going to work out some deals. And Yeah. Mr. President, about the Jair Bolsonaro. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Not me. Don't shout. Who was, well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries. And I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic side. You could do it very well, but I don't think you'll have to. But I think we'll have, I think we'll be able to do some pretty good deals. We've been speaking, and I think we'll end up having a very good relationship. We always have had a good relationship, and I think it'll continue. Presidente Lula, o senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só suposições. It's only O assumptions before we start the meeting. Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an Como extraordinary mantemos há relationship with 200 the U.S. anos, não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O Brazil que and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their viewpoint, cada coloca os seus problemas, a tendência natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am eu convinced, estava and I said before I otimista. came here, Eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu não and sei the se o US. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if the pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an É agenda uma to pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you em a copy inglês of our agenda already in English. If we para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os I assuntos. don't know if we'll have time to discuss all the issues here, so that's why I brought it in writing. President Trump, you said yesterday, Mr. President, you said yesterday that under the right conditions, you would reduce the tariffs on Brazil. What are those conditions, the circumstances? We're dealing on it right now, and we'll be discussing it for a little while, and I think we'll probably come to a conclusion pretty quickly. We know each other. We know what each other wants. I think we'll come to a conclusion. I think Mr. we'll come President. to a lot of conclusions this week. This has been a very big week. We concluded a war just now. We just had the official signing, and it was a great honor. That's actually why we came here. We had Cambodia and Thailand and really lots of others. We've done 8, and we're looking to do number 9, which would be Russia and Ukraine. So Mr. President. Are there economical conditions or political conditions? Mr. President. How are you feeling about Mr. Bolsonaro? Mr. President. Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a straight shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? Gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privileged commercial No, I think we're relations? going to do well with China. I think we're going to have a deal with China. We meet, as you know, in South Korea with President Xi. I think we're going to have a good deal with China. And they want to make a deal. We want to make a deal. We've agreed to meet. And we're going to meet then later in China, and we're going to meet in the U.S. in either Washington or at Mar-a-Lago, Palm Beach. So, I think, a lot of these talks when we meet, we've done a lot of discussions before we meet. We've done discussions with Brazil. So I think we're going to end up having a good deal for both countries. I think with China that's going to happen. And we have other deals, we have Japan, we have South Korea, we have a lot of meetings, but people seem to be very interested in China. I think we're going to have a Brazil very is fair meeting with China. Do you plan to discuss Venezuela? Can you lift some of the tariffs today on Brazil? Brazil is requesting that We during the can do negotiations. things fast. We move quickly.
We'll move. Is there a deadline? Does that mean Do you plan to discuss the situation? Do you plan to discuss the situation in Venezuela? Is there a deadline, Mr. President? Are you discussing your actions in Venezuela today? Is there anything you're asking the Brazilians? I don't think we're going to be discussing Venezuela. They're not involved with Venezuela. Presidente Lula, está na sua pauta a discussão da No, I would Venezuela? discuss, if they want to, I'll discuss it. No, I don't think we're going to be discussing. Tá na pauta, presidente. Venezuela, o senhor Yeah, pretende please do discutir that. com o presidente Trump? President, besides Bolsonaro, is there anything that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll go very quickly. They can offer a lot, and we can offer a lot. Rare earth? And it's good for both countries, please. Mr. President, with you in Asia making all of these deals in China's backyard, what should they take away from the strong U.S. presence in this region? I don't think they should take away anything. I think we're going to have a good deal with China. I think we're going to make a deal. It's going to be great for China, great for us. I mean, you know, we have a lot of things that are good for both, and we know pretty much. We've been dealing with China. You know, we don't just meet in a vacuum. We've had a lot of discussions. Jameson, Scott, Howard, Marco, on different things. We've had a lot of discussions with China. We have with Brazil too. We're not walking into the room like with no knowledge. We're walking in with great knowledge. The meetings don't even have to take that long, frankly. We know pretty much where we are. And we know where they are. Mr. President, is the negotiation with Brazil political or also? Eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the That's president okay for continue us. the interview after the meeting. Só fala com a gente depois da reunião, presidente? Porque é uma Depois oportunidade de a da gente reunião, perguntar para o presidente Lula. quer falar? Ok, This a gente is a negotiation. Porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We don't você, nós have temos much que fazer a time, and entrevista. we'll waste time or lose time Esse é o dilema. talking with the journalists. So Can I just we have to specify Esse é o dilema. start. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o If resultado da you reunião. have patience, you'll know the result of the Se meeting ficarem afterwards. agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. You're gonna Esse é o dilema. hear the new things that will come out from Então, the por meeting. isso que a gente começa a nossa reunião. They're not great questions today, I must say. You know, it's sort of boring questions. We'll see you later. Thank you. What kind of question would you ask? Are you going to discuss rare earth? Okay, thank you. Nós aqui do Agenda 47 fizemos questão de mostrar essa parte que os dois estiveram juntos, porque esse jornal é um jornal feito para brasileiros e portugueses, mas esse interesse é muito maior dos brasileiros e muita gente não acompanha em outros canais e a gente fez questão de mostrar como foi esse encontro dos dois. A portas fechadas existe já muita atualização, nós vamos trazer durante a semana, porque são fontes que passaram para os jornalistas que têm essas fontes lá ligadas ao Planalto e ligado ao Donald Trump. Mas vocês viram aí que aconteceu, algo que era inesperado, algo que a gente achava que era até difícil de acontecer. Isso era tão difícil de acontecer que olha só as reações. O mercado brasileiro iniciou a semana com otimismo renovado após o encontro de Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Donald Trump, no domingo, em Kuala Lumpur, ele classificou, inclusive, a reunião como um sucesso nas relações bilaterais durante o encontro. O Brasil pediu a suspensão temporária da alíquota de importação que atinge 50% e também exigiu o fim das sanções da Lei Magnitsky, aplicada a autoridades brasileiras. Segundo o governo, as equipes técnicas dos dois países vão se reunir já nos próximos dias para negociar tarifas e ajustes desses acordos. Lula afirmou após o encontro, abre aspas, tive uma boa impressão de que em breve não haverá problemas entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu vou fazer até um comentário aqui pessoal em relação a isso. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Eu comprava açaí aqui de $11 e pouco e essa semana, sexta-feira, eu tive que pagar mais de $22 num potinho de açaí. Isso é um problema meu, pessoal, que eu amo açaí. Mas, gente, o encontro do presidente Lula com o presidente Trump foi tido como um encontro que as duas partes, claro, classificaram e qualificaram como muito boas. A retomada das negociações comerciais, o Brasil vai buscar esses acordos com os Estados Unidos após as tarifas americanas elevadíssimas sobre produtos brasileiros. Para o professor, esse é um dos mais renomados.
Para o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, esse diálogo demonstra que o Brasil ampliou o seu leque de parcerias, o que mudou a postura do governo Trump. Vamos ver porque o professor Trevisan, ele é craque, podemos dizer, craque da bola, é o craque do jogo, principalmente nessa relação Estados Unidos e Brasil. De alguma forma, me parece que o alvo desse encontro é principalmente resolver a difícil tarefa, a difícil questão das tarifas. Agora, vamos ser sinceros, para o lado americano. Olha que coisa curiosa, né? O tempo é realmente o senhor da razão. O que aconteceu em agosto e em setembro deu um tom exato de que, de algum modo, não era possível continuar naquela mesma toada. Né? O que aconteceu em agosto e setembro? As exportações brasileiras para os Estados Unidos caíram em setembro 18%, em agosto 18%, em setembro 20%, porém, as exportações gerais do Brasil subiram. Em outras palavras, né? Ficou muito claro, para falar um português bem claro, bem nosso, ficou muito claro que o Brasil tinha outro freguês. Né? E os Estados Unidos anotaram o recado. Esse é o ponto. Né? Não há um fator de maior poder de convencimento do que o bolso. Né? Então, não há dúvida alguma que o lado americano notou que o lado brasileiro estava numa posição, abre aspas, com todo cuidado, numa posição de maior tranquilidade. O resultado foi só o produto disso, o caminho disso, foi só o resultado do entendimento. É o tom que nós estamos vendo, é o tom da coletiva que eles deram, é o tom geral que a gente está esperando, inclusive, para o comunicado. O ponto central será um comunicado conjunto. Se ele vier, é o melhor dos caminhos. Obrigado ao professor Trevisan por esse comentário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, dia 27, que o encontro realizado no domingo com o presidente Donald Trump na Malásia foi, abre aspas, surpreendentemente bom, fecha aspas, e mostrou disposição de ambas as partes em buscar um acordo rápido. Segundo Lula, a expectativa é que em pouco tempo se concretize uma solução para temas como as tarifas e comércios entre o país, o Brasil e os Estados Unidos. Foi a primeira reunião formal entre os dois, a gente está falando disso agora, e apenas depois daquele cruzamento breve de pouco mais de 2 minutos na Assembleia Geral da ONU em Nova York no mês passado. Veja o que o Lula disse. Eu disse para ele o que eu tinha dito por telefone, de que o Brasil e os Estados Unidos, como as duas mais importantes democracias da América e do mundo, do Ocidente, a gente tem que dar exemplo. Exemplo de cordialidade, exemplo de livre comércio, exemplo de multilateralismo. E é isso que eu vou continuar fazendo. Eu tenho o telefone do presidente Trump, ele tem o meu telefone. Agora, se os intermediários nossos falharem, sabe aonde é que a corda, onde é que a corda vai doer? Não, porque muitas vezes, gente, muitas vezes, eu estava na reunião de ontem e confesso para vocês, a pessoa mais entusiasmada na reunião era o presidente Trump. Agora, veja, obviamente que na nossa equipe tem gente que concorda, que não concorda, que gostaria de fazer acordo, que não gostaria. Eu só quero dizer para a imprensa brasileira que está aqui, eu estou convencido de que em poucos dias nós teremos uma solução definitiva, sabe, entre Estados Unidos e Brasil, para que a vida siga boa e alegre, do jeito que dizia o Gonzaguinha na sua música. É assim que eu volto para o Brasil, satisfeito, sabe, e certo que tudo vai dar certo para o povo brasileiro. Já a Casa Branca publicou nas redes oficiais e sociais a foto do encontro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Kuala Lumpur,
na Malásia no último domingo. Na postagem, Trump diz que foi uma honra se reunir com Lula e declarou que eles estão preparados para realizar bons negócios. Abre aspas, é uma grande honra estar com o presidente do Brasil. Acredito que seremos capazes de fazer bons negócios para os dois países. Nós sempre tivemos boas relações e acredito que isso vai continuar. Fecha aspas, declarou Donald Trump. Durante a reunião, o presidente Lula pediu a revogação do tarifaço norte-americano contra as exportações brasileiras e após o encontro, a diplomacia norte-americana foi autorizada por Trump a iniciar imediatamente as negociações com o governo brasileiro. Em julho deste ano, Trump anunciou a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros que são exportados aqui para os Estados Unidos. Em seguida, ministros do governo brasileiro e do Tribunal Federal, STF, também foram alvos de revogação de vistos e viagens e outras sanções da administração norte-americana, como a Lei Magnitsky, mecanismo previsto na legislação estadunidense, usado para punir unilateralmente supostos violadores de direitos humanos no exterior. Agora, gente, essa parte do Agenda 47 eu estou chamando de especial, porque é muito especial. É a relação de 201 anos dos Estados Unidos e do Brasil. E o governo dos Estados Unidos aceitou negociar com o Brasil um cronograma, inclusive, definido para revisar as tarifas impostas sobre os produtos brasileiros. Segundo a declaração desta segunda-feira do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, as equipes dos dois países vão estabelecer em breve as etapas e os setores que serão discutidos. Para entender o impacto e o posicionamento americano, nós recebemos um vídeo aqui do ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, que vê abertura e mudança de postura por parte dos Estados Unidos. Isso, inclusive, sinaliza que o governo brasileiro vê chance real de reverter ou até reduzir o tarifaço imposto por Washington, o que o diálogo poderá marcar o início de uma nova fase nas relações comerciais bilaterais. Confira. Eu tenho dúvidas se há uma clareza muito grande do lado americano sobre o que eles gostariam que acontecesse. Até quando eu estive em Washington no mês passado, tive um encontro lá no USTR, né, com o representante comercial dos Estados Unidos, e o que me foi dito é que seria uma negociação um pouco atípica, né? Atípica na medida em que, normalmente, numa negociação, um lado apresenta seus desejos, suas vontades, o outro lado responde, apresenta as suas, e você começa a discutir e a tentar encontrar soluções a partir disso. Essa aproximação, eu não sei se ela se deu exatamente por uma questão de interesses comerciais. Eu acho que claramente o presidente Trump identificou que a estratégia anterior dele de sobretaxar, de politizar até essa conversa não estava indo bem, não estava tendo os resultados que ele gostaria que tivesse. Por outro lado, você tem pressões inflacionárias na economia americana que são reais, inclusive em setores como carne, café, que são setores importantes para o consumidor americano. Então, ele acha, meu entendimento, e pelo que eu tenho conversado também, meus interlocutores confirmam isso, que eles precisam mudar de rota. Aquela rota não estava sendo boa para os Estados Unidos, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista econômico. Então, vamos mudar isso. Daí, para nós dizermos que eles têm uma lista de pedidos e de interesses muito concretos, eu acho que tem um salto. E isso ainda não existe. E me foi dito com muita clareza por vários interlocutores americanos que, em boa medida, o Brasil é que teria que apresentar esses possíveis ganhos, essas possíveis barganhas. O que é curioso, né? Porque a parte que está sendo afetada é que está apresentando os pedidos, ou melhor, as ofertas, né? Então, em vez de nós termos uma relação tradicional de negociação comercial, que é uma relação de pedidos e ofertas, nessa ordem, né? Primeiro vem os pedidos, depois vem as ofertas, nós estamos fazendo uma inversão dessa lógica, talvez, e fazendo uma lógica de ofertas e considerações. Já a bordo do Air Force One, o presidente dos Estados Unidos desejou feliz aniversário ao seu colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, que completa 80 anos nesta segunda-feira, dia 27. Durante o voo no avião presidencial, Trump relatou ter uma boa reunião com Lula em Kuala Lumpur no domingo 26, onde os dois passaram quase uma hora conversando.
Vamos ouvir o momento em que Trump felicita Lula pelo seu aniversário. Very good. We had a good meeting. We'll see what happens. I don't know if anything's going to happen, but we'll see. They'd like to do a deal. We'll see. Right now they're paying, I guess, 50% tariff. But we had a great meeting. It's happy birthday. I want to wish the president happy birthday. Okay? It's his birthday today. Did you know that? No. He's a very vigorous guy, actually, and I was very impressed. But today's his birthday. So happy birthday. All right? Would you let him know? Para você ver que a relação mudou, né? A relação mudou Estados Unidos e Brasil. Há alguns meses ou dias atrás, a gente via realmente aí o embate, a gente via aí realmente falas bastante até fortes, veementes, até chegando às vezes a ser agressivas em relação ao Brasil, em relação ao Lula. E agora a gente vê até felicitação de aniversário. Isso só tem uma leitura. É bom para o brasileiro e é bom para o americano. Como eu falei, a carne aqui está com preço elevado, o café subiu também. E como eu disse, uma coisa que eu gosto bastante de consumir, o açaí está lá nas alturas e isso eu pude comprovar, culpa dessas tarifas, né? Vamos aguardar agora os próximos passos para ver o que é que vai acontecer, o que é que vai diminuir, o que é que vai reduzir. Já a oposição, as pessoas, inclusive como Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, o empresário Paulo Figueiredo, que estava ajudando o Eduardo Bolsonaro, inclusive em um lobby, para meio que fosse dado mais objeções ao Brasil, fosse dado mais sanções ao Brasil, acabaram perdendo essa guerra e quem ganha é o povo brasileiro. Vamos agora para as capas dos jornais que são destaques nos Estados Unidos, nos jornais comunitários. Vamos lá, meu diretor Madureira, muito obrigado. Literatura brasileira tem encontro mundial em Nova York e Miami. Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga estreia no Carnegie Hall em Nova York. Olha que sensacional, gente. E nós vamos depois reforçar isso aqui lá no Jornal das Comunidades, trazer mais detalhes sobre isso, tá bom? Vamos para a próxima capa, Madura? Vamos lá, Madureira, próxima capa aí. Próxima capa aí que traz agora o Jornal da Flórida, o Brazilian Times da Flórida. Justiça da Flórida encerra caso contra casal brasileiro acusado de atuar ilegalmente como agentes de seguro. Inclusive, gente, inclusive essa matéria, nós soltamos essa matéria, deixa aqui na tela, Madureira. Nós soltamos essa matéria, o casal foi inocentado, a nossa produção errou, não errou, a nossa produção relatou que estava lá nos autos. Eu vou aproveitar porque uma equipe a gente acaba justamente um ajudando o outro. Então, vou dar aqui esse caso, nós falamos sobre isso e nesse momento a gente fala que a justiça inocentou esse casal. Isso foi matéria em maio da gente e a gente volta aqui a dizer que eles foram inocentados e está aqui o momento, não de uma retratação, de uma conclusão do caso, já que o caso foi para um tribunal, o tribunal julgou, viu que não tinham culpa e o que a gente relatou foi exatamente isso, dizendo que eles tinham ido a tribunal. Então, está aqui o caso, parabéns se vocês conquistaram aí sua inocência e provaram a inocência, tá bom? Brasileiro deportado dos Estados... Opa, consegue voltar aí, diretor? Ok. Brasileiro deportado dos Estados Unidos desaparece após fugir de unidade de saúde em Minas Gerais. Olha só. Traia Véia, gente. Essa é uma banda muito boa. Vai trazer uma energia no sertanejo, no Halloween Tour. Nós vamos falar, inclusive, também no Jornal das Comunidades sobre isso. Última capa, Madureira, última capa, por favor. Brasileira naturalizada americana, que reside na Flórida, recebe apoio de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes. Policial de Illinois é preso pelo ICE acusado de viver ilegalmente nos Estados Unidos. Nós falamos sobre isso aqui também, mas se você não viu, lê, pega um Brazilian Times na hora do café aí, já dá uma lida. Adolescente residente de Chicago com câncer termina a luta pela liberdade do pai detido pela imigração. Que boa notícia, que boa notícia. E agora chegou um momento de eu fazer aquele momento, porque nós estamos chegando já quase 11 mil subscritores. Ou seja, hoje é 27 de agosto. De outubro, o Jornal ao Vivo é assim. E já estamos fechando quase 11 mil seguidores. Olha, você que tá aí, você que tá assistindo, eu vou dar um recado para você. Eu vou até me aproximar mais aqui, ó. Vai sair de foco, não vou me aproximar. Você assiste nosso conteúdo, né? Mas esquece de se inscrever. Esquece de comentar. Esquece de dar o like. Por favor, meu amigo, é só se inscrever, dar um like, comentar e clicar aqui e ativar o sininho das notificações. Vamos chegar, se Deus quiser e Ele quer, porque é muita informação de qualidade para a nossa comunidade brasileira, porque o CEABA Brazilian Television, a SPT Television, a SIC Internacional, SPT Plus tem esse compromisso com você.
E aqui é o nosso canal para a gente se comunicar. Se inscrevam. Pedido de amigo, por favor, se inscreve aqui. Eu peço mesmo, é para pedir. Se inscreva no nosso canal! Logo mais às 7 horas da noite estarei de volta aqui ancorando o Brasil News, trazendo as últimas atualizações do dia do Brasil e dos Estados Unidos. Em nome de toda a nossa equipe, agradecemos aos novos subscritores, aos novos inscritos e a gente quer mais. Vem chegando. Muito obrigado e até mais tarde.